quarto ano, tudo bem aí? Nós vínhamos falando sempre dos cumprimentos de sentença e nesse primeiro grupo de matéria a gente falou sobre o cumprimento de sentença que tem por objeto a obrigação de pagar. E faltou apenas, visto que na última aula a gente viu obrigação alimentar, faltou apenas aquela referente às obrigações que tenham por devedor a fazenda pública. E esse assunto é tratado no CPC no artigo 534. É um procedimento muito singelo, porque ele replica o que nós já sabemos com uma única especificidade. Ou seja, transitada em julgado uma sentença que condena a fazenda pública, qualquer das fazendas públicas, ou seus braços autárquicos, fundacionais, portanto uma sentença que condene esse tipo de pessoa jurídica a uma obrigação de pagar, após o trânsito em julgado, também dá-se início, pela mão do credor, desse cumprimento de sentença. Portanto, do mesmo jeito que as outras modalidades, esse cumprimento também se inicia com uma petição dirigida ao juízo, aos autos onde a decisão transitou em julgado, pelo próprio credor. Não há, portanto, início de cumprimento de sentença de obrigação de pagar de ofício. Há sempre um requerimento do credor. Nessa petição, do mesmo jeito que nas outras anteriores, o credor apresenta o valor, apresenta a memória de cálculo, especificando juros, multa, correção monetária. E aqui começa um pouquinho da especificidade desse tipo de procedimento. Se nos outros cumprimentos a gente tinha um requerimento para intimar o devedor a pagar, sob pena inclusive de ser acrescido 10% de multa e 10% de honorários, aqui, quando o réu, a executada, é a fazenda pública, nós temos um problema. Não é possível a fazenda pública pagar os valores de condenação diretamente no caixa. Portanto, os procuradores não dispõem desse direito de fazer pagamentos. E também não é possível fazer penhora, porque os bens públicos são impenhoráveis. De modo que o único mecanismo que se tem é fazer com que os valores devidos pela fazenda pública sejam objeto de precatórios judiciais. Nesse sentido, não teria sentido fazer com que a fazenda fosse intimada a pagar um valor, já que ela não poderia pagar. Então, o que se faz? Na verdade, o requerimento que o credor vai fazer na petição é para que a fazenda seja, na pessoa do seu procurador, intimada a apresentar em 30 dias a impugnação que desejar apresentar. Portanto, o credor apresentou os cálculos, a planilha, a memória de cálculos, e a fazenda é intimada, na pessoa do seu procurador, a apresentar eventualmente alguma impugnação. As impugnações têm como possibilidades todas as matérias que nós já vimos em relação às impugnações da obrigação de pagar. Portanto, ele pode alegar suspeição, incompetência, prescrição, inexigibilidade do título, existência de decisão do Supremo Tribunal Federal em demanda repetitiva, e também excesso de execução. Vamos lembrar que nesse caso, na impugnação por excesso de execução, há um senão. Os devedores só podem apresentar esse argumento se disserem qual é o valor devido e qual a evolução que eles fez para chegar a esse valor. Isso é exigência. Se não fizer isso, essa impugnação não será conhecida. Portanto, o procurador tem 30 dias para, alternativa A, impugnar, dizer que o valor não é correto, ou alguma outra matéria que tenha, ou dizer que concorda com o valor. Se concordar com o valor, então será expedido esse precatório judicial, que a gente vai falar em seguida. Portanto, esta ordem de pagamento para que o poder público pague esse credor. Se ele impugna, essa discussão vai gerar uma decisão judicial. Portanto, vai se abrir um contraditório, em que o credor vai ser chamado a dizer sobre a impugnação, e no final vamos ter uma sentença. Se porventura a sentença do juiz, a decisão do juiz, determinar algum valor a ser pago, então, do mesmo jeito que no primeiro caso, será expedido precatório judicial. Vejo, portanto, que a solução de um cumprimento de sentença contra a fazenda pública é sempre a expedição de um precatório. Lembrando, não há para as fazendas públicas incidência de multa de 10% e 10% de honorários, justamente porque ele não é intimado a pagar. Finalizado, portanto, esse cumprimento, transitada em julgado essa decisão que confere o valor, expede-se, portanto, o precatório judicial, que é a ordem que o tribunal dá para que o ente político coloque esse valor no seu orçamento para pagamento futuro. Tá bom, gente? É um procedimento muito simples. Um abração.